É isso aí, galera. Bem-vindo, Edilson Osório, fundador da Original Mine. Tudo bem? Como é que você tá aí? Prazer, tudo meu. Bom, frio, Estônia tá sempre frio, a gente entrou na primavera, tá chovendo hoje, mas estamos aí, vamos conversar com o povo. Tecnologia é isso, né? Você na Estônia, eu nos Estados Unidos, o Vladimir lá no Brasil e a gente fazendo uma transmissão da BitConf Live, aqui a edição patrocinada pela Decred, para as pessoas estarem Exatamente. se conectando, né? Porque o distanciamento social não existe. O que existe é o distanciamento físico. Social, a gente não pode acabar com o distanciamento social jamais. Preparado para a palestra? Super preparado. Eu vou compartilhar minha tela e a gente começa. Tá ok, então. Já vou estar em tela grande aqui agora. Pode ir lá, pessoal. Tá tudo ok. Tá tudo ok, tela cheia, vamos lá. Maravilha. Bom, pessoal, primeiramente e novamente, né, obrigado pelo convite, Vlad. Obrigado pela apresentação, Rodrigo. Essa primeira BitConf Live eu acho que vai ser bem bacana. Eu procurei trazer um conteúdo voltado para blockchain, que é a nossa praia na Original Mai, e falar um pouco sobre o impacto durante a pandemia, tanto todas as iniciativas de blockchain que acontecem no mundo, quanto as da própria Original Mai, que é uma empresa que faz muito impacto social no Brasil e no mundo, né? Quem tiver pergunta, pode enviar nesse link, escaneie esse QR Code agora. Tá? Vou dar 5 segundos para escanear o QR Code, mas todos os slides, lá embaixo no slide, tem o QR Code com envie sua pergunta. Então, fica tranquilo. Manda as perguntas. Ao final da apresentação, eu vou abrir um espaço e vou responder algumas que tiverem encaminhado. Tá? Bom, primeiramente eu vou me apresentar. Quem é o Edilson? Tá? Muita gente não me conhece, mas, bom, eu sou cientista computacional, professor, e minha praia é segurança da informação e infraestrutura. Essa é a coisa que eu venho fazendo por muitos anos, né? Fiz uma graduação em copyright e sou fundador da Original Mai, que foi a primeira empresa chamada RegTech de blockchain no mundo. Tá? São empresas que trabalham com autenticação, ajuda outras empresas a estarem em compliance junto às regulações. E, bom, eu participo da ABNT no Brasil, eu sou relator da área de segurança, privacidade e identidade, grupo que é espelhado na ISO, onde nós estamos construindo as normas de blockchain nessa área. Eu colaboro com essa área de segurança, privacidade e identidade, e também tenho colaborado como membro no Observatório Europeu de Blockchain. E tive a oportunidade, por causa do meu histórico, né, e vários anos trabalhando com segurança da informação, fui convidado pela revista Exame a dar uma palestra num evento com Edward Snowden alguns anos atrás. Então, isso para mim contou muito, inclusive para a carreira profissional, né? E vamos falar o que acontece agora. Está todo mundo careca de saber que essa pandemia está causando um estrago gigante. E a gente tem 3 bilhões de pessoas hoje no mundo em isolamento social. Tá? É muita gente. A gente está dizendo que é praticamente quase 30% da população mundial. Menos, óbvio, mas tem muita gente em quarentena nesse momento. Seja quarentena, afastamento social, isolamento social, o nome que for dado, né? E isso vem crescendo muito, inclusive no Brasil. E o fato das pessoas estarem isoladas socialmente de alguma maneira, ela impacta na sua vida cotidiana. Todo mundo sabe, a gente tem problemas econômicos, emprego, a educação foi impactada, a área da saúde ultra impactada e outras áreas, né? Aí a gente tem um crescimento ainda exponencial dos casos dentro da pandemia e o Brasil infelizmente, ainda não está com sinais de que essa pandemia vai se resolver tão cedo, né? Bom, a crise realmente está longe de acabar. E o Brasil, falando em Brasil, não tanto o resto do mundo, mas principalmente no Brasil, a gente vinha de uma crise econômica, a gente entrou numa crise na saúde e, infelizmente, conseguimos nos aprofundar em uma crise política. Então, a situação, principalmente no Brasil, ela está muito, eu não vou nem dizer que ela está caótica, mas ela está próxima do caos. Eu acho que o caos ainda não se estabeleceu e, para a infelicidade, ainda tem espaço para que esse caos se estabeleça. E a gente, é papel nosso
tentar fazer com que essa passagem pela turbulência seja mais tranquila ou menos danosa, né? Menos dolorosa. Né? O dano vai acontecer, mas que ela seja menos dolorosa. Então, a crise, ela traz diversos desafios. Tá? E quando a gente fala em desafio no relacionamento, a gente diz relacionamento porque ela muda a forma como as coisas se transacionam, como você transaciona coisas. Tá? Então, você transaciona coisas na saúde. O fato de você ir ao médico, pegar um papel, levar até a farmácia, é uma transação. Tá? As transações que acontecem, os relacionamentos que acontecem na economia, os relacionamentos que acontecem quando a gente fala em futuro do trabalho, né? Nas futuras pandemias. Quem imaginaria há um tempo atrás, principalmente no Brasil, onde a gente não tem cultura de utilização de máscara, estarmos indo aos mercados utilizando máscara. Para a gente era muito normal ver os japoneses, chineses, coreanos, asiáticos utilizando máscara, porque culturalmente eles são muito diferentes. Né? Na nossa realidade, isso não acontecia e vai passar a ser realidade daqui para diante. Tá? A gente pode dizer que tudo que a gente conhece hoje como mundo já se transformou, agora a gente vem fazendo ajustes para que a gente possa seguir adiante dentro desse mundo novo e transformado. Quando a gente fala, então, em mundo transformado, a gente tem duas questões que, para mim, são muito importantes quando a gente fala em transparência e privacidade. Bom, vocês viram que no slide anterior eu falei um pouquinho de relacionamento e transações. Tá? E aí eu venho para transparência e privacidade. Eu estou fazendo uma pequena introdução, porque todos esses aspectos, todas essas palavras-chave que eu utilizei, elas constam em tecnologias de blockchain e criptomoedas. Né? A gente fala em transação, a gente fala em relacionamento de alguma maneira, e a gente fala muito em transparência e privacidade. E quando a gente entra num momento de pandemia, a privacidade em si, ela pode estar sendo deixada de lado. A gente vê governos tomando determinadas atitudes para controlar o monitor. Vamos usar a palavra monitorar, né? Não vou nem usar vigilância ainda, mas para monitorar melhor a sua população, em que a privacidade do cidadão ela acaba sendo invadida. Mas muita gente já falava, a privacidade está morta na era digital? Será? Né? E aqui a gente vem e manda a sua pergunta. Se você acha que está morta, manda a sua pergunta lá, que no final da apresentação eu vou responder. Então, vamos lá. A gente fala aqui em vigilância, né? Alguns governos estão utilizando, principalmente a China, né? Utilizando drone, câmeras para monitorar as pessoas que estão em quarentena. Né? Israel, Singapura e na Coreia utilizaram uma combinação de localização, câmera, inclusive os dados de cartão de crédito para ver se as pessoas estavam em casa ou não e traquear as pessoas com quem você se relacionou. Então, olha só o nível de loucura que isso chega, onde ele pesquisa a compra que você fez do cartão de crédito, qual estabelecimento, para descobrir quais pessoas estavam naquele estabelecimento ou que passaram pelo caminho por onde você passou, para colocar todo mundo em quarentena. Então, um dos fatores que fizeram com que a Coreia tivesse um índice baixo e controlasse a pandemia mais rápido foi esse monitoramento massivo da população e colocando em quarentena de maneira bastante assertiva as pessoas que tiveram algum tipo de relacionamento ou transação ou proximidade com as pessoas que estavam contaminadas. Né? Mas e a privacidade sobre isso? A gente continua. Como que eles estão fazendo com esses dados? Esses dados eles estão sendo utilizados somente no momento da pandemia ou vão ser utilizados depois? A gente vê, então, a Coreia do Sul fazendo monitoramento, utilizando dados de cartão de crédito. A gente tem São Paulo, né, começou fazendo a triangulação de sinais de celular para localizar a aglomeração de pessoas, e eles dizem que não tem os dados exatos sobre a pessoa, mas tem o dado da população, dos grupos de pessoas. Né? Quem lida com esses dados? Esses dados estão sendo utilizados de que maneira no futuro, hoje e depois? Então, quando a gente fala em privacidade, a gente procura falar em 4 níveis diferentes. A privacidade individual, aquela que você toma conta dos seus próprios dados. O corporativo, que são dentro das empresas. O Estado tomando conta da privacidade dele e das pessoas. E em âmbito internacional também. Né? E tem muita gente que diz que a privacidade não existe mais após a era Facebook.
principalmente da crise que aconteceu com o Cambridge Analytica. Tem uma apresentação que eu fiz, inclusive, falando bastante sobre isso, porque o Cambridge Analytica, não sei se vocês se lembram, em 2018 houve uma descoberta que eles estavam coletando informações mais do que deveria no Facebook, montaram bases de dados gigantes, e o Cambridge Analytica ela fazia parte de uma empresa maior que lida com dados e mudança de comportamento. Ela é especializada em fazer mudança de comportamento. Eles influenciaram as eleições dos Estados Unidos, na Ucrânia. Na Ucrânia, inclusive, eles se gabavam de ter colocado o presidente. Né? As eleições no Parlamento Europeu, e a Cambridge Analytica estava, né, porque ela fechou e se transformou na Emerdeira, estabelecida no Brasil, junto com a SCL. Né? E as eleições de 2018 provavelmente foram muito impactadas e influenciadas por informações que esses caras coletavam. Mas aí vem aquele nosso amigo, eu não tenho nada a esconder. Alguém disse, e foi um amigo seu. Eu tenho certeza que alguém já escutou isso. Né? Mas se a gente não tivesse nada a esconder, a gente não usava roupa. Começa por aí. Você usa roupa porque alguma coisa você quer esconder, você quer preservar a privacidade de alguma maneira. Então não existe essa de que não tenho nada a esconder. Então quando você fala, né, que você não se preocupa com o direito à privacidade porque você não tem nada para esconder, não é nada diferente de dizer que você não se preocupa porque você não tem nada para falar. Esse absurdo sem tamanho. A gente tem, sim, que zelar pela nossa privacidade em todos os níveis possíveis. E esse negócio da privacidade, ela gerou um novo tipo de mercado que é chamado hoje de capitalismo de vigilância. Então, eles utilizam mecanismos para fazer a extração de dados, a comoditização desses dados, para exercer o controle sobre a população. Então, quando você vê campanhas estruturadas de fake news e desinformação acontecendo por WhatsApp, Twitter, redes de robôs trabalhando, não é aleatório. Você tem grupos especializados em informação que estão coletando informações sobre os grupos, preparando as informações e vendendo esse tipo de coisa, né? Vendendo serviços como modificação de comportamento, predição comportamental e modificação de comportamento. Ah, mas é muito absurdo modificação de comportamento. Isso não acontece. Olha só. Dá uma procurada na internet, depois do vazamento que aconteceu, e quem é Steve Bannon. Né? Procura, dá uma pesquisada na internet, fez americana, e vende esse produto para governos diversos. E de forma mensurável, mudam o comportamento da audiência. Fazem realmente com fake news, eles estão fazendo com que as pessoas se movimentem em prol do que alguns grupos desejam. Bom, falamos um pouco de privacidade, vamos falar um pouquinho de transparência. Eu trouxe 2 gráficos, só para ilustrar. Um é o índice de transparência global. O segundo é o índice de corrupção. Quando a gente sobrepõe esses 2 gráficos, você pode perceber que os países que têm um índice de transparência maior, que é esse tom mais escuro, eles têm uma tendência a ter um índice de corrupção menor. A corrupção é diretamente ligada à transparência. Tá? E isso foi medido no mundo inteiro, e esses gráficos eles são atualizados ano a ano. Tá? Então, a gente costuma dizer que a privacidade e a transparência, elas complementam uma outra. Você não trabalha numa balança para só ficar pensando, então eu vou ser mais transparente e a privacidade se perde. Ou então eu vou trabalhar mais privacidade e eu perco transparência. Essa é uma grande ilusão, porque a transparência e a privacidade, elas se complementam. E a gente vai ver isso, principalmente quando a gente fala em blockchain e código aberto, que quanto mais transparente, mais fácil é de você garantir que a privacidade das pessoas e das coisas se mantém. Então, a gente utiliza a transparência principalmente para proteger direitos. Né? A gente quer políticas de privacidade mais transparentes,
relatórios de transparência, padrões internacionais da indústria, de preferência utilizando ou autorregulação ou corregulação. E por que corregulação? Porque a gente sabe que os governos, eles têm a mão muito pesada e eles não têm interesse em serem transparentes. O governo nenhum tem interesse na transparência absoluta. E o governo, por outro lado, ele quer exercer mais poder sobre a população. Então, a gente costuma dizer que se o governo precisa exercer mais poder sobre a população, ele precisa invadir mais a privacidade para saber mais coisas sobre você, justamente para conseguir exercer esse poder. Então, quando a gente deixa o governo fazer a regulação sozinho, a gente está ferrado. Tá? Porque nenhum governo tem interesse em transparência e nenhum governo, e todos os governos têm interesse em aumentar o poder sobre a população, diminuindo, obviamente, a privacidade. Né? Então, quando a gente fala em corregulação, a gente diz que as pessoas, as instituições têm que atuar em conjunto com o governo. Por isso que tem que haver uma corregulação. Tudo que o governo tira da própria cabeça para fazer sozinho, a gente sabe muito bem qual que é o resultado. E nunca é bom para a gente. É bom para eles, ou para alguns deles. Né? E, obviamente, respeitar os direitos humanos, quando a gente fala principalmente em privacidade. Então, a transparência ela é fundamental para proteger os direitos. Fundamental. A transparência, tá? Quando a gente fala ainda em proteger os direitos, a gente está falando do direito de saber, né? De maneira transparente, quais dos seus dados estão sendo coletados, usados, consultados, processados, né? E até que ponto os seus dados estão sendo processados. E até que ponto os seus dados serão processados. Não somente estão sendo, porque as pessoas esquecem que os dados eles não se perdem depois do processamento. Né? Eles estão sendo utilizados hoje e amanhã para alguma coisa. Então, é direito nosso, e aí a gente começa a ver alguns movimentos de regulação na Europa com a GDPR, no Brasil com a LGPD. Regulação nem sempre é boa, mas em algum momento, uma regulação mínima se faz necessária quando os abusos extrapolam os limites e você não consegue coibir esses abusos. Né? Principalmente quando esses abusos acontecem em cima de pessoas que não têm informação suficiente sobre o que está acontecendo. Então, algumas das coisas, por exemplo, das regulações, as principais regulações, elas querem que as empresas, instituições, permitam que a população, que os usuários tenham conhecimento do ato que ele está praticando. Por exemplo, como ceder os seus dados pessoais. Então, você vai pegar o consentimento da pessoa e dizer para ela, olha, eu vou utilizar seus dados para isso, isso, aquilo, outro, e não vou passar seus dados para ninguém. Ok, a pessoa consente, ela te passa os dados. A regulação ela não proíbe a pessoa de entregar a informação, mas ela faz com que as empresas tenham mais transparência nessa relação com as pessoas. Né? E a transparência ela é fundamental para aprimorar a democracia. Eu vou colocar a democracia aqui como aspas, porque a gente sabe que a democracia não é o melhor modelo político. Tá? Existem outros, talvez melhores, mas no momento o que a gente tem é uma democracia. Falha ou não é uma democracia. Tá? Falha, porque é uma democracia, é falha. Mas o que a gente pode fazer é tentar melhorar, aprimorar essa democracia. Tá? Para que as pessoas possam conviver com uma democracia que realmente funcione. Não seja uma democracia apenas baseada no marketing e no controle de massas, que não tem conhecimento. E você tem muito dinheiro, você tem poder, você aplica o marketing e você controla a população. Esse tipo de democracia ela é muito ruim. Mas a gente consegue, com transparência, aprimorar a democracia. Essas assimetrias vão aparecendo com mais frequência. Né? E ela é fundamental para promover o acesso à justiça. Né? Se as pessoas sabem o que está acontecendo, elas podem expor a sua voz, porque elas sabem o que elas têm direito ou não, até onde elas podem ir. Então, a transparência é fundamental para promover o acesso à justiça. E também é fundamental para proteger a privacidade. E a gente entra no blockchain. Pô, o Edilson, super... O que
que palestra ideológica maluca, porque meteu o pau ao governo, falou privacidade, falou de transparência, mas e o blockchain nisso? Blockchain é a peça fundamental para você conseguir exercer privacidade e transparência ao mesmo tempo. A gente sabe muito bem que o que foi criado com o Bitcoin, onde você tem transparência absoluta, ela mitiga a fraude. Ah, mas e a privacidade no Bitcoin? O Bitcoin, ele tem sua camada de privacidade, muito boa, aliás. Né? A gente não é uma moeda anônima, mas ela é pseudo-anônima. A tecnologia é anônima, mas o uso dela se faz por meio, ele é pseudo-anônimo. Mas você consegue trazer muita transparência e ampliar a privacidade. E a gente vai para as criptomoedas mais aí realmente anônimas. Vamos falar da Monero, vamos falar da Zcash, né? E outras camadas de criptografia e anonimização que vem sendo colocada em cima dos blockchains tradicionais, por exemplo, no Ethereum, quando eles implementaram Zero Knowledge Proofs, ou outras tecnologias como Zero Knowledge Proofs estão sendo incorporado também na Decred e outras plataformas. Né? Mas vamos voltar a falar sobre a crise. Como é que a gente tem visto uma movimentação global de blockchain para mitigar a crise? Então, a gente já viu que blockchain traz uma camada de transparência, ajuda a combater a corrupção, você consegue manter a privacidade. Né? Então, levando esses tópicos em consideração, você começa a resolver problemas no supply chain, tá? na cadeia de fornecimento. Quando a gente fala, por exemplo, isso foi discutido no Fórum Econômico Mundial, né? Você tem problemas que acontecem, como está acontecendo agora em São Paulo, compras aparentemente superfaturadas, ou do próprio governo federal, desde da produção, de quando a loja determina o valor do produto, você ter conectada, você acaba mitigando esses pontos cegos que abrem espaço para esse tipo de corrupção, para esse tipo de falha. Fica muito claro onde é o ponto que falhou e quem você vai responsabilizar. Então, quando você fala nessa cadeia de fornecimento utilizando o blockchain, você está justamente trazendo uma camada de transparência muito grande para todo o processo, para identificar de maneira rápida onde são os seus pontos falhos, seus pontos de corrupção. Né? E com isso, acredita-se que a recuperação econômica vai ser muito mais rápida se você tiver transparência. Se você não tiver transparência, ela abre espaço para corrupção e a gente já sabe o que acontece com a corrupção. Né? Esse link que eu deixei aqui, todos os slides que tem print, eu estou deixando um link, tem esse blockchain toolkit que o Fórum Econômico Mundial preparou, é muito bacana, recomendo a leitura. Tá? Outras coisas, né? Eles falam também não só da transparência, mas eles falam sobre o rastreamento. Então, eu acho que é extremamente conectado. Falar em transparência, rastreamento, está super conectado. E eles levam em consideração também blockchains públicos e privados. Né? Tem gente que acha que blockchain privado não existe. Eu até tenho lá minhas considerações em blockchains privados, mas o pessoal tem chamado muito de DLT, né? Todos esses ambientes. E aí tem muita empresa no mercado que ela fala, trabalho com blockchain, mas é um blockchain privado. Aí você vai ver, ele tem um Hyperledger rodando em uma só máquina. Cara, se não tem um encadeamento de nós, é só porque está encadeando o bloco em uma só máquina, não significa absolutamente nada. Né? E a gente fala em blockchain, a gente leva em consideração camada de consenso e muitas outras coisas que ajudam a evitar a corrupção das informações registradas nesse ambiente, nessa rede. Bom, aqui, os Emirados Árabes, né, eles estão utilizando também blockchain para fazer identidade digital. E identidade digital é um tema que a Original Wire vem trabalhando há anos. Desde 2016, a gente começou a desenvolver os primeiros sistemas de identidade digital baseado em blockchain. Isso começou no Brasil,
foi utilizado no Mudamos, que é aquele projeto para assinar projetos de lei de iniciativa popular, que já tem até 2 leis que foram aprovadas em João Pessoa, lá na Paraíba, aliás. E as pessoas assinam o projeto de lei, você tem a prova da identidade, você tem a assinatura digital, que é incorruptível, você tem isso tudo registrado em blocos encadeados de informação e autenticados em um blockchain público. Isso evita a corrupção, a falha, a duplicidade de assinaturas, né? Então, quando você usa identidade digital em qualquer tipo de governo, ela resolve muitos problemas, inclusive, como eu volto a dizer, a corrupção, ou mesmo as falhas de privacidade, né? Bom, o Cointelegraph, eles postaram recentemente, né, que algumas iniciativas que estão utilizando blockchain no combate ao Covid também. Esse exemplo que eu trouxe é de um pessoal que utiliza IoT, e eles estão fazendo um software para coletar informações das pessoas, para justamente tentar detectar se a pessoa está infectada, está contaminada ou não, muito cedo, né, utilizando sensores. E eles utilizam, nesse caso, o blockchain, não só para disponibilizar as informações, mas para manter as informações de maneira privada. Obviamente, fala blockchain, mas são DLTs, essa informação ela se mantém em redes privadas, que só serão disponibilizadas mediante a assinatura e consentimento expresso do dono do dado. Lembrando que, em dados médicos, o usuário é o dono. Não é o hospital que é o dono, não é o médico, não é a farmácia. Para uma empresa poder pegar seus dados e fazer qualquer tipo de processamento em cima desses dados médicos, ela precisa de consentimento. Então, eles estão utilizando blockchain para todos os dados coletados pelos dispositivos e pelos sensores, eles permanecem em posse da pessoa e a pessoa disponibiliza via consentimento esses dados. Assim como também criou-se uma task force com o INATBA, que é a International Association of Trusted Blockchain Applications, da qual, inclusive, a OriginalMy é parte, e a gente vem atuando tanto comentando e ajudando a desenvolver a regulação de criptomoedas que vai ser lançada logo mais aqui na Europa, como também desenvolvendo tecnologia para a Europa, para o resto do mundo, baseada em blockchain. Então, a gente faz parte dessa associação internacional de Trusted Blockchain Applications, né, aplicações confiáveis em blockchain. E o pessoal está fazendo, nesse caso, uma série de aplicativos, que aí ele não é, esse aplicativo, ele não liga com sensores, mas ele faz o que chama de um screening, é como se a pessoa o aplicativo fizesse uma série de perguntas para a pessoa, constantemente, para tentar detectar se a pessoa está contaminada ou não, e utiliza informações de proximidade, com quem ela se relacionou, quem ela esteve próxima, e utiliza a blockchain justamente para, certificar a origem e fazer a entrega desses dados mediante consentimento, né? Outra coisa que eles estão fazendo aqui também é para monitorar o supply chain, a cadeia de fornecimento de máscaras, que faz muito sentido esse tipo de coisa, né? O pessoal vem fazendo diversas coisas em relação à certificação em blockchain, diversas coisas para manter os softwares e as aplicações em compliance com as regulações, e, inclusive, utilizando o Bitcoin para receber doações, né? A gente sabe se aqui que veio primeiro, Bitcoin ou blockchain? Manda lá a sua pergunta. Se você discordar, principalmente, manda lá. Mas o que veio primeiro foi o Bitcoin. Por incrível que pareça, não se falava em blockchain. Não se falava em blockchain. O blockchain ele veio observando-se a infraestrutura do Bitcoin e descobrindo que foi, no meu caso, né, lá no final de 2014, quando eu vejo o Bitcoin sendo utilizado para certificar documento, de maneira muito óbvia, né, a autenticação de documentos no Brasil. Olhei para aquilo e falei, caramba, dá para usar isso para outra coisa. Tanto é que na época a gente falava em Bitcoin 2.0, outros usos para o Bitcoin que não somente a criptomoeda. Depois veio o termo blockchain, né? E o termo blockchain pegou no mundo. Todo mundo acha que o blockchain serve para tudo. Não, não é que serve para tudo, mas ajuda pra caramba, né? Outros casos de uso de blockchain, né, que são muito claros para a gente,
Então, são esses aplicativos de tracing do Covid, é para você identificar, rastrear, ver se a pessoa está contaminada, identificar quem são as pessoas com que ela se relacionou e fazer o compartilhamento de dados sensíveis. Blockchain é muito bom para isso, utilizando identidade digital. Né? Automação de seguradoras com monitoramento de pagamento. Isso já está rodando na China. O que eles fizeram? Se você, cidadão, você preencheu diversos requisitos de saúde, você fez o exame, você está X dias sem apresentar sintomas, você fez o exame de novo, tal. Se você seguiu um script e você marcou, ou seu médico assinou que você fez aquele exame e tal, o sistema de seguro te libera o pagamento automaticamente. Então, blockchain é muito bom para isso. Tá? Quando a gente fala em smart contracts, esse é um verdadeiro uso de smart contract. O médico verifica que você fez o exame, você não tem sintomas, o médico assina, a farmácia assina, e a seguradora te libera o valor. Questões sobre privacidade em relação a isso. China e privacidade. Temos dois opostos no mundo. Né? Quando a gente fala em China e privacidade, é uma coisa muito complexa. Nesse caso, obviamente que a gente não bota a mão no fogo sobre a privacidade, mas a China também já escaneia o rosto de todo mundo que está na rua para determinar se você pode pegar um trem ou não. Então, a privacidade ela já está comprometida lá, né? Bom, eliminação de transações em papel, isso para o mundo inteiro. Rastreio de doações já está sendo feito. Visibilidade de ponta a ponta na cadeia de fornecimento e distribuição de medicamentos. Obviamente, quando a gente fala em cadeia de fornecimento e blockchain, faz muito sentido. Por que é difícil implementar isso com o blockchain? É difícil implementar porque você não consegue que todos os nós, todos os agentes participantes dessa rede tenham seus nós e comuniquem no mesmo protocolo. Se você instala um blockchain, mas você é dono da conta da Amazon, ou da conta da IBM, ou da conta da Microsoft, onde todos os nós estão, é óbvio que você tem um problema de segurança seríssimo, principalmente no que diz respeito a consenso. Se você controla o consenso, você controla a história do blockchain. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com isso. E sempre levar em consideração. É um blockchain. Estou desenvolvendo um blockchain. Ok. Quantos nós desse blockchain existem? Eles estão espalhados onde? Quais as características de consenso que você estabeleceu? Não é só porque você tem um nó de uma máquina rodando que você tem um blockchain. Não é. Isso não acontece. Tá? E muita gente vem para o mercado fazendo esse tipo de coisa, que é errado, né? Bom, então, falando um pouco agora sobre o tal do Open Prescription, porque você tem diversos casos de uso e tem uma resposta à crise que a Original My trouxe para o mercado, que foi o Open Prescription. Né? O Open Prescription, para vocês terem ideia da grandiosidade disso, ficou entre os top 10 no The Global Hack. Foi um hackathon com 15 mil participantes de 100 países, com 500 projetos inscritos, né? E a gente focou na governança das prescrições médicas, com uma solução que prioriza a privacidade e a transparência, acima de tudo. Então, qual que é o problema? Volto lá no problema do primeiro slide, lá no começo. 3 bilhões de pessoas estão em isolamento. Não vou nem falar só em lockdown, tá? Porque no Brasil não tem lockdown ainda. Mas mais de 1,5 bilhões de pessoas não têm acesso a prescrições eletrônicas. Então, veja só, você é obrigado a ficar na sua casa de alguma maneira, ou você tem que ficar por zelar pela sua saúde e pela saúde dos seus familiares. E você precisa ir ao médico, ir à clínica para fazer um exame. Você precisa pegar um papel e levar até a farmácia para ter o seu remédio. Isso é errado em tantos níveis quando a gente está no meio de uma pandemia, né? Tem diversas camadas de coisas erradas. Aí. Você tem diversos vetores de contaminação, diversas possibilidades. Fora que, né, então a gente tem um problema momentâneo, devido ao Covid-19, tá, do coronavírus. Mas, fora isso, a gente já tem um problema gigante em fraude nas prescrições médicas. Tá? Eles matam, e realmente matam, centenas de milhares de pessoas no mundo e custam centenas de bilhões aos governos e cofres públicos. Vou dar um exemplo. Sem falar em prescrição, vamos falar em atestado médico. Né? Tem uma pesquisa feita pela FEComércio lá de Goiás que diz que 30% dos atestados médicos no Brasil
são fraudados. E que só no estado do Goiás, isso gera de prejuízo para as empresas e para o governo mais de R$ 1 bilhão ao ano. Nos Estados Unidos, fizeram uma pesquisa de campo com 7 milhões de estadunidenses declararam que fraudaram prescrição médica no mês anterior. Os números são gritantes. Só os Estados Unidos têm gastos acima da casa de 100 bilhões de dólares. Mais de 1,2 milhões de pessoas ocupam leitos por overdose de medicamento que foi prescrito e fraudado. Então, isso ocupa a saúde pública. Outro sondado aqui dizendo que 30% dos atestados médicos são falsos. Tem outro número, só no Distrito Federal, 20 mil prescrições são fraudadas por mês. Então, os números, assim, a fraude é gigante. O problema é monstruoso, né? Então, a gente participou desse hackathon desenvolvendo uma ferramenta global, que é particular. A gente já conversou com pessoas de rede pública, pessoas de farmácia popular. A gente está alinhando isso, porque isso pode vir a se tornar, e a gente está trabalhando nisso, para que se torne uma realidade no Brasil. Além da telemedicina, você ter de maneira segura a sua prescrição médica. Também, principalmente aqueles médicos que não têm o ICP-BR, a gente constrói uma forma alternativa, gratuita para a população, médicos e farmácias, de ter um certificado digital e poder assinar essa prescrição médica, com validação de identidade do médico, que é o mais importante. Então, esses slides aqui eu trouxe da apresentação do Open Prescription, né? Então, é uma plataforma que permite salvar vidas, principalmente, permitindo que pessoas fiquem em casa e mitiguem o impacto econômico da pandemia. Tá? Se a gente faz com que primeiro que a fraude diminua, você diminui o impacto econômico, né? Você permite que pessoas em casa continuem fazendo seus tratamentos de maneira adequada. Tudo prescription. Então, ele nasce open source, ele nasce preservando a privacidade. Então, quando a gente fala assim, mas a ferramenta guarda a prescrição médica, não. A ferramenta consegue fazer a autenticação de todo o processo sem ter que guardar a prescrição médica, né? E não precisa guardar. E o fato dela ter código aberto, qualquer um vai lá e olha que a ferramenta não guarda a prescrição e consegue autenticar tudo. Então, mantendo a privacidade, automaticamente a gente mantém a confidencialidade, né? Somente as partes envolvidas acessam esse conteúdo. Tem prova de autenticidade, tem prova de autoria. A gente prova que foi o médico X do lugar Y que assinou aquela prescrição, ou atestado, ou pedido de exame, com a sua identidade digital validada. Então, ele vê lá se o CRM está válido, não está, não permite, né? Prova de consentimento. Todas as vezes, isso é uma característica core da Original My. Quem conhece o Blockchain ID sabe que, para usar o Blockchain ID, todas as vezes que você utiliza o Blockchain ID, ele te mostra quais dados estão sendo solicitados e ele só permite a autenticação se você concordar com a entrega desses dados para a plataforma, né? Você com consentimento disso, publicamente verificável. Não é um consentimento que está só lá no banco de dados e uma flag no banco de dados e está consentido, como opt-in numa porrada de contrato. Não. É uma prova de consentimento, uma assinatura digital consentindo com a entrega daqueles dados, né? Todo o processo é rastreável e com transparência absoluta e tudo verificável, para justamente aumentar a confiança na ferramenta, porque tudo que você precisa é que a ferramenta tenha confiança para que ela seja adotada, né? Então, aqui tem uma telinha bonitinha aqui do Open Prescription, que ela utiliza todas as ferramentas do Original My, de identidade digital, de autenticação de documentos, tudo que a gente tem, que é uma ferramenta para o médico, que submete a prescrição de maneira super simples, tá? Escaneia um QR Code, está assinada, o paciente recebe por e-mail, manda para a farmácia por WhatsApp ou por e-mail, e o farmacêutico, para saber se esse medicamento já foi dispensado ou não, para evitar aquela fraude de mandar a receita para várias farmácias, e a receita digital para várias farmácias e receber o medicamento. Então, isso evita esse tipo de coisa, né? Inclusive, tem data de validade e tal. Bom,
Soluções onde a Original Mind ela oferece para o mercado todo soluções onde a prova de autenticidade é muito crítica. Então, coloquei uma lista aqui, tem muito mais coisas que a gente já fez, né? Autenticação de documentos, assinatura de documentos, autenticação de obras de arte e criações artísticas para preservar a propriedade intelectual, para quem acredita em propriedade intelectual e direito autoral. Identidade digital com prova de, inclusive o nosso KYC já detectou estelionatários e coisas assim. Faz autenticação de e-mail se você precisa autenticar a comunicação. Faz autenticação de pessoas em plataformas com a validação de identidade, provando que é um ser humano que está lá tentando se autenticar. Camada de voto digital com o HEL, que é o nosso protocolo de voto secreto em blockchain público. É o primeiro que surgiu com prova de conceito na internet. Tá? Isso foi no início de 2019. Faz a coleta de coletar prova de autenticidade de conteúdo web, para autenticar conteúdo web. Provas já foram julgadas no Brasil como válidas em tribunais superiores. Faz credenciamento em eventos, faz tokenização de ativos na identidade. Isso é simplesmente maravilhoso. Você tem um colecionável. A gente está conversando de uma parceria com a Transfero, inclusive, que vai tokenizar um carro do Velozes e Furiosos, e a pessoa vai poder guardar o seu token junto com a sua identidade, porque ele é um token security. E ele pode mostrar que ele é o dono, ele é uma pessoa de verdade, ele é o dono daquele ativo digital. O ativo digital está na identidade dele. Né? E muito mais. Então, a gente costuma dizer muito que a Original My está aprimorando a democracia. A Original My está empoderando as pessoas e promovendo soluções reais durante a pandemia para todos nós. É isso, pessoal. Obrigado. Agora eu vou para as perguntas e a gente encerra. Quem quiser enviar pergunta, ainda tem o QR Code aqui, você pode mandar. Vamos ver se tem alguma coisa registrada. Tem uma... fecha a notificação do Trying to Speak, está na tela. Eu não consigo nem ver. Para mim, não tem nada na tela. E já foi, deve ter ido a apresentação inteira, se essa notificação estava lá. Obrigado pelo toque, viu? Bitcoin veio primeiro. Beleza. Do chat que veio no nosso chat no próprio... Pública. São esses blockchains que a gente já conhece como o Ethereum, o Bitcoin, Litecoin e outros. Né? Qualquer outro blockchain público estabelecido de redes públicas. Os privados, eles podem ser uma cópia desse público, utilizando uma rede privada, né? Ou pode ser um bloco, uma DLT, que é o mais conhecido mesmo, são as DLTs, não é nem tem sua necessidade, mas muitas vezes você não habilita um consenso, você não tem criptomoeda, instituição, governo, empresa ou pessoa, e que é privado, né? Ele está lá fechado, ninguém consegue ver as coisas que estão acontecendo lá, né? Você tem que pedir permissão para alguém. Acho que a gente pode ir nessa linha. O blockchain público, você não precisa pedir permissão para ninguém para entrar e para poder participar daquela rede fechada, daquele clube fechado. É isso. Muito legal. E como é que tá agora os planos da Original My para o mundo inteiro? Cara, a gente está expandindo aqui na Europa, bastante, aliás. Né? O Open Prescription teve muita visibilidade no mundo todo, como a gente pela União Europeia, participamos, somos finalistas num prêmio europeu de mais de 500 inscrições lá, 200 selecionadas, a gente chegou no top 20 e agora eles vão selecionar 5. Como teve o caso da pandemia, a gente costuma muito construir, impactar e depois a gente vê o que acontece, né? na sequência. Então, como a gente tem isso no nosso DNA, de sempre construir, a gente está sempre de olho, não só na oportunidade de monetizar, porque a gente faz muita coisa de graça. A gente vai e posso assinar documentos de graça. Então, quem quiser, inclusive, entre em contato com a Original My, que a gente tem vouchers para utilizador, para médicos, pacientes e farmacêuticos. Então, a gente está sempre preocupado. A gente olha um problema, como que a gente consegue ajudar e colaborar com a população. Assim, e a gente é bastante agressivo nesse aspecto. Né? A gente sabe que fomos os primeiros no Brasil, primeira RegTech global, e a gente é agressivo no sentido de que, se for para falar de blockchain com a gente, é para fazer trabalho sério, porque não tem muito espaço para... Mais uma vez, queria agradecer a sua participação aqui na Bitcoin Live Edition, né?
organizada pelo Vladimir Kripa, com o patrocínio aí da Decred, da comunidade da Decred no Brasil. Pessoal, nós temos nosso próximo palestrante, que é o André Horta, ele que é o CEO da Bitcoin to You Exchange de criptomoedas